Após a eliminação da seleção da Holanda na Copa do Mundo, a diretoria do Corinthians aguarda o atacante Memphis para definir o futuro do jogador. Treinador Fernando Diniz ganhou 3 reforços da base nos trabalhos do dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava e ainda falando sobre a base, ajudas de custos dos atletas da base do clube finalmente começaram a ser pagas. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre início de solução de pendências. A diretoria do Corinthians começou a acertar ajudas de custos dos jovens da base do clube. O Corinthians está passando por sérios problemas financeiros. A situação financeira do Timão, infelizmente, piora a cada dia. Estamos vendo, por exemplo, os atrasos em relação aos salários que tivemos nos últimos 2 meses. Para se ter uma ideia, os salários dos jogadores e da comissão técnica atrasaram mais de 20 dias após o pagamento ter sido feito na última quinta-feira, dia 25, aí também ficamos sabendo das pendências envolvendo os direitos de imagens dos jogadores. Então, os 2 últimos meses atrasos acabaram acontecendo. Além desses atrasos relacionados ao futebol profissional, também agora todas essas pendências começaram a afetar as categorias de base do clube. Na última sexta-feira eu informei a vocês que as ajudas de custos envolvendo aproximadamente 300 atletas da base também estavam atrasadas. E essas pendências, pelo menos, começaram a ser resolvidas. Porque na segunda-feira, dia 29, eu recebi informações de que as ajudas de custos dos atletas do Sub-15 foram pagos nessa segunda-feira, dia 29. Não consegui informações relacionadas às outras categorias do clube, mas absolutamente que estou acompanhando e buscando informações o máximo possível, porque, na minha visão, essas ajudas de custos necessitam serem tratadas como prioridades dentro do clube. Então, vamos continuar aguardando e acompanhando e tomara que tudo seja resolvido logo. A minha opinião, quanto a diretoria do Corinthians ter pago ajudas de custos dos atletas do Sub-15 é a seguinte. Bom, estamos falando aí do início da resolução das pendências. Finalmente começaram a serem pagos. É algo que o Corinthians não pode deixar se tornar como corriqueiro. Isso não pode acontecer. Absolutamente que tudo que é relacionado a salários precisam ser colocados como prioridades dentro do Corinthians, mas para mim, sinceramente, tudo que é relacionado à base é preciso ser colocado sim como prioridades da diretoria, assim, por exemplo, como os salários dos funcionários em geral do clube. Enfim, não estou aqui dizendo, por exemplo, que os atletas profissionais, eles podem receber por último, mas o que eu estou falando para vocês é relacionado às prioridades. Por quê? Se o Corinthians, por exemplo, começar a atrasar essas ajudas de custos, o que vai acontecer? Familiares, empresários dos jovens atletas, principalmente os principais jogadores, vão começar a não ter mais aquela confiança. O clube, a base do clube vai perdendo credibilidade. E aí, claro que isso pode afetar de uma forma muito negativa a base do clube. Por exemplo, quando algum jogador for para o clube, vai ter sempre aquela fama do clube não honrar os compromissos da maneira correta. Então, a diretoria do Corinthians não pode deixar isso acontecer e necessita resolver o quanto antes possível. É por isso que eu vou continuar acompanhando para que, enquanto tudo não for resolvido, e como eu disse a vocês, espero que isso não se repita mais, que a diretoria faça um planejamento ali para honrar esse compromisso corretamente. E agora vamos falar sobre reforços para o treinador Fernando Diniz. O Diniz ganhou 3 reforços da base para complementar ali os trabalhos no dia a dia do CT. Eu vou falar para vocês, alguns deles deverão ganhar oportunidades com o treinador dos profissionais do Timão. Em breve, a janela de transferências do futebol mundial será aberta para nós aqui
Esse início vai começar no dia 22. Lembrando que alguns dias antes até do término da Copa do Mundo, a CBF vai liberar aquela janela extraordinária para negociações aqui em território nacional. Sabemos também que o Corinthians não tem expectativa de contratação enquanto não resolver o problema do transfer ban. Tem que pagar cerca de 8 milhões de reais ao Philadelphia Union para ter a liberação e poder voltar a registrar novos jogadores. E claro, o principal problema do Corinthians, além do transfer ban, é a falta de dinheiro. O Corinthians tem que ficar atento a oportunidades de mercado, buscando soluções para complementar o elenco. Claro que a base, sabemos que na maioria das vezes, em algumas vezes, acaba resolvendo as situações. Jogadores são lançados, acabam sendo importantes e absolutamente que é preciso estar atento às categorias de base do clube. E o Fernando Diniz, absolutamente que visando ter uma equipe mais preparada, o Fernando Diniz visando ter jogadores, ter opções a mais para que ele possa utilizar. Claro que ele também, como o Dorival fez e outros jogadores do Corinthians fizeram, está buscando nas categorias de base alternativas. E esses 3 jogadores que vocês estão vendo aqui, o Iago, zagueiro, o Gui Amorim, meia atacante, o Luiz Gustavo Bahia, volante, esses jogadores deixaram no sub-20 e estão complementando os trabalhos no dia a dia do CT Dr. Joaquim Grava. O Iago, que é um zagueiro de 17 anos, que já tem 1,90 m de altura, é quem está sendo cotado para fazer a sua estreia de uma forma assim mais rápida, é o que pode ganhar oportunidades com o Fernando Diniz em breve. O Gui Amorim renovou o contrato recentemente, é tido como uma das principais joias da base do clube, mas muitos ainda têm aquela preocupação com ele, principalmente em relação à parte física, mas vem trabalhando no dia a dia no CT. E o Luiz Gustavo Bahia, o Bahia que já, inclusive, já alguns jogos iniciou como titular, é um jogador considerado mais pronto pela questão da experiência. Então, esses jogadores é que estão ali fazendo junto, claro, com outros atletas da base, mas são esses 3 atletas que estão se destacando mais e eles podem sim, em breve, ganharem oportunidades com o Fernando Diniz. Então, é como eu disse, se não tem como contratar, tem que ir buscar as soluções na base. E, claro, sabemos que a base é o que eu sempre falo para vocês, é ali que estão as principais soluções para os problemas do clube. A minha opinião, quanto a esses 3 reforços da base que o Diniz está dando, posso colocar assim, como uma atenção maior, é a seguinte, vamos lá. O Iago, zagueiro, tem muita técnica. O Iago, ele é aquele zagueiro que joga de uma forma muito tranquila, sai bem para o jogo. Nas jogadas aéreas, ele se destaca pela altura, apenas 17 anos, já tem 1,90 m de altura. E até pela questão da necessidade, o Iago ele está muito cotado para ser utilizado pelo Diniz, passar a ser relacionado. O Corinthians, para ser uma ideia, hoje temos o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique como titulares, o André Ramalho, que não vem bem como opção, o João Pedro Tioca teve um primeiro semestre complicado, principalmente por questões relacionadas à lesão, havia ido para o futebol italiano, acabou voltando porque não passou em exames médicos, então o Iago, nesse intervalo aí, ele começa a ganhar espaço. O Gui Amorim, estão trabalhando muito a questão física dele. Gui Amorim é um grande talento, considerado um dos maiores talentos da base. E o Bahia, sinceramente, é aquele jogador para o meio de campo. Luiz Gustavo Bahia, que ele marca bem e vai bem ao ataque. É preciso também conseguir ter mais minutagens. É preciso ter oportunidades, é preciso ter uma sequência de jogos. Esses 3 jogadores, eu particularmente, considero muito promissores o Fernando Diniz. Eu acredito que com o Fernando Diniz eles vão evoluir bastante. É o que eu disse para vocês. Na base estão as principais soluções para os problemas do timão. Você forma grandes jogadores e, claro, eles resolvem dentro de campo e posteriormente são negociados e muitos milhões acabam entrando. Claro, se o Corinthians saber vender. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre Memphis. Após a eliminação da seleção da Holanda na Copa do Mundo, o Memphis já é aguardado pela diretoria do Corinthians para ter uma definição de uma vez por todas do seu futuro.
O Memphis está fora da Copa do Mundo. A seleção da Holanda enfrentou Marrocos na noite da segunda-feira, dia 29, na chamada oitavas de final, 16avos, e acabou sendo eliminada. A Holanda conseguiu abrir o placar no segundo tempo, e quando as coisas pareciam para a classificação da Holanda, a Holanda acabou tomando um gol nos últimos minutos, prorrogação, pênaltis, e a Holanda terminou eliminada por 3-2. E o Memphis nem sequer entrou dentro de campo. Com a eliminação da seleção da Holanda, absolutamente que as atenções se voltam para o Memphis. Memphis tem contrato com o Corinthians até o dia 31 de julho, ou seja, o Memphis tem mais um mês de contrato com o Corinthians, ele que está sem registro na Federação Paulista de Futebol e também na Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, não pode atuar oficialmente, mesmo tendo contrato até o dia 31 de julho, e claro, tem aquela questão que fala que se o Memphis jogar mais 2 jogos oficiais, ele recebe mais 3 milhões em bonificações. Enfim, então, a diretoria do Corinthians vai se esforçar para que ele atue esses 2 jogos, se não renovar o seu contrato. Enfim, pelas informações que temos, a diretoria do Corinthians já fez uma proposta de renovação ao Memphis, lembrando que tinham todas aquelas questões envolvendo investidores, patrocinadores para bancarem e tudo mais. Pelo que se fala, o Memphis já tem uma proposta do Corinthians em mãos. E essa proposta, o Corinthians estava aguardando a resposta dele para após a definição da seleção da Holanda na Copa do Mundo. Então, como eu disse, a Holanda está eliminada da Copa. Então, a partir desse momento, quais serão os próximos passos? Pelo que se fala, o Memphis deverá ganhar alguns dias de descansos devido a toda a intensidade dos trabalhos que tiveram durante a Copa do Mundo, mas absolutamente que conversas, reuniões podem acontecer para discutir o novo contrato. Esse novo contrato que foi enviado para ele tem redução de salário, tem o corte nas bonificações que ele tem em relação ao seu contrato, que vai se encerrar no dia 31 de julho. Então, a partir desse momento, estamos na expectativa da resposta do Memphis. O Corinthians aguarda, o Memphis aguarda a resposta do jogador em relação à proposta que foi enviada para ele. Eu acredito que nos próximos dias deveremos ter novidades em relação a toda a situação do atacante holandês. A minha opinião quanto a toda essa situação envolvendo o Memphis é a seguinte: a partir de agora as atenções se voltam para a resposta do Memphis. Corinthians aguarda o Memphis, diretoria, comissão técnica e nós torcedores. Sabemos que Memphis é uma polêmica dentro do Corinthians. Por incrível que pareça, alguns criticaram o Memphis pela eliminação da seleção da Holanda, sendo que o Memphis nem sequer foi utilizado. Eu, particularmente, considerei um absurdo o treinador da Holanda não utilizar o maior artilheiro, o jogador com o maior número de assistências da seleção de todos os tempos. O Memphis não participou em nenhum segundo, nem na disputa de pênaltis. O Memphis acabou sendo utilizado pelo Ronald Koeman, que para mim, depois que a Holanda abriu o placar, ao invés dele deixar a Holanda com condições de ampliar o marcador e garantir a classificação, ele simplesmente fez mudanças que acabou recuando a sua seleção. Marrocos foi para cima, conseguiu o empate e conquistaram a vitória nos pênaltis. Então, claro que para mim os erros do treinador acabaram sendo os principais, e não dá para culpar o Memphis, jogador que nem sequer entrou em campo. Agora, falando do nosso Corinthians, sabemos que a expectativa relacionada à permanência do jogador ou não acabam se dividindo opiniões. Eu já falei para vocês que, para mim, os políticos do Corinthians não querem a permanência do Memphis, os políticos não querem que o Memphis fique. Por quê? Porque o Memphis simplesmente falou as coisas corretas depois do título da Copa do Brasil em relação aos políticos do clube. Eles não querem a permanência do Memphis. Então, claro que existem também os que defendem a permanência do Memphis. Eu gostaria que o Memphis ficasse, claro, um Memphis muito mais, com mais minutagens em campo, com uma sequência maior de jogos e toda aquela questão. Muitos tratam como ironia, muitos tratam que o Memphis se preservou no Corinthians para disputar a Copa do Mundo pela sua seleção e acabou ali exagerando na dose, pouco entrou em campo.
Eu acredito que o Memphis ali não chegou a somar os minutos, não deu uma partida completa dos minutos que ele esteve em campo pela sua seleção. Agora, o jogador, acredito que ele vai ter ali alguns dias para assimilar essa eliminação e tudo mais, só que é Corinthians. Corinthians já tem compromisso, é preciso começar a trabalhar o quanto antes para pegar o ritmo. Claro, ele estava treinando, trabalhando com a sua seleção, mas se realmente não for ficar, isso precisa ser definido, e se for ficar, tem que definir logo para ele iniciar os trabalhos o quanto antes possível. Dia 12 tem jogo e dia 23 tem jogo oficial contra a equipe do Remo, volta do Campeonato Brasileiro. Então, o Corinthians aguarda o Memphis. Será que pode surpreender? Qual será a resposta do Memphis? A resposta do Memphis para o Corinthians. O novo contrato aí parece que é bem inferior em relação ao contrato anterior. Então, a resposta do Memphis ao Corinthians, eu acredito que nos próximos dias nós vamos saber. Enfim, vamos aguardar. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!